O ano era início de 97, um dia comum, eu tinha 17 anos, dividia já aqui meu aluguel com alguns amigos, e num dia comum, acho que era uma segunda, terça-feira, eu chegando em casa do trabalho, tinha uma jovem conversando com os amigos meus, e estavam falando de mim, sem eu saber, né? Eu descobri porque quando eu cheguei, começaram a dizer, olha, ele chegou aí, não sei o que e tal, né? E aquela jovem que eu nunca tinha trocado um A com ela, falado um A, eu cheguei um pouco áspero, grosso, dei uma colocada, falei, olha, eu não gosto que falem de mim pelas costas, eu odeio se tiver que falar alguma coisa comigo, fale na minha frente, que eu não gosto desses fricotes, eu não gosto dessas brincadeiras, eu não tenho, nem te conheço e tal. Fui bem grosso, né? É meu estilo pernambucano. Eu tento mudar isso, mas é forte, viu, irmão? Fugir das raízes é forte. E aquela jovem entrou, começamos a conversar, porque ela era a irmã de um dos meus amigos, que eu dividia aluguel. E hoje vai fazer esse ano 29 anos de casados. Se tornou minha namorada, minha noiva. E casamos. Ela, inclusive, que me levou de volta para Jesus, porque ela disse, olha, eu estou na igreja, meu pai não gosta de que pessoas que não sejam crentes e tal. E eu fui para a igreja e Jesus falou comigo e eu voltei para a igreja por causa de Jesus mesmo, não foi por causa dela, né? Inclusive deu um problema terrível, porque o pastor pensava que eu estava lá por causa dela, tentou me colocar para fora da igreja de todo jeito, mas eu não saí, né? Por que eu usei essa história como introdução? Tem um dos nossos inimigos, irmãos, que é preciso você tratar, que é essa questão de ansiedades. As coisas mais importantes que vai acontecer na sua vida vai acontecer quando você menos esteja esperando. Quando você menos pensar que não, a porta se abre. Quando você menos pensar que não, o príncipe aparece, ou a princesa. As coisas que são verdadeiramente... Olha, irmãos, quando eu olho para a minha trajetória, que eu vejo todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, foram de repente. Não esperava, por exemplo, imaginar... Olha, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que a mulher da minha vida, né, que eu estou com ela há 29 anos, vai fazer 29 anos, fosse na minha casa, na casa que eu pagava aluguel, fosse lá. Então eu creio muito nesse Deus de que ele traz a você aquilo que é seu. Aquilo que é teu, tá marcado, né? Tem coisas que você tem que lutar e ir atrás, mas eu fico pensando, né? Antes eu tinha falado com outras jovens para namorar e elas não. E às vezes o não delas era o próprio Deus, né? Fechando a porta porque não queria eu com outras pessoas. E assim, irmãos, olha, a mesma coisa foi o batismo com o Espírito Santo. Quando eu tinha 14 anos, que entreguei minha vida a primeira vez para o Senhor Jesus, eu entreguei porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, eu orava tanto, eu clamava tanto, e dormia no chão, só queria saber de batismo com o Espírito Santo. Crente menino, né, que gosta muito de dons, essas coisas e tal. Tá tudo bem, tá? Faz parte, é a fase adolescente do evangelho, né? Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Tá? Se você tá nessa fase, Deus te abençoe, tá? Mas passa. Irmãos, eu ia para os cultos e ficava ali, será que é hoje? Aí ficava glória, 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 acabando com o culto, porque as pessoas não entendiam. E quem estava do meu lado não entendia nada, porque eu ficava glória, glória, glória. Disseram assim, olha, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que dar glória a Deus bem alto. Então, meus irmãos, eu acabava com os cultos. Eu ficava glória, glória, aleluia, glória. Irmãos, quando um dia do nada, meu tio, eu ia num círculo, num culto no lar, na irmã Maria Guilhermina, lá na La Roque.
E a gente estava indo para lá, eu e meu tio, no ponto de ônibus. Apareceu um rapaz, eu acho que aquele cara era um anjo, não é possível. Apareceu um cara no ponto de ônibus, né? Assim, um ponto até esquisito, né? E eu e meu tio de paletó, Bíblia e eu lá com o meu tio. Aí um cara olhou assim pra gente, assim. Aí disse, vocês vão pra onde? Aí a gente falou assim, a gente vai lá pra irmã Maria Guilhermina, que tem o culto hoje lá na casa dela. Aí o homem olhou pra gente e falou, Maria Guilhermina não. Hoje vocês não vão para Maria Guilhermina porque lá não tem nada hoje. Aí meu tio olhou assim, como assim não tem? Ele falou, hoje é festa no Parque das Flores, que na verdade é o bairro chamado Planeta dos Macacos, mas a igreja carinhosamente colocou o nome de Planeta das Flores, uma coisa assim. Já estamos no ponto de ônibus, vamos para lá. Nem passou pela minha cabeça que Jesus Cristo ia me batizar com o Espírito Santo naquele dia. Nem passou. E quando chegamos lá, uma festa, uma presença de Deus, irmãos, que olhe, é raro, uma presença de Deus que faz velho chorar, porque coisa dura de chorar é velho de igreja, né? Crente velho, né? Não sei se na sua igreja é assim. Parece que eles não sentem muito a presença de Deus, ou já sentiram tanto que nada mais toca. Naquele dia, irmãos, os velhos choravam que nem criança. Foi uma presença. E aí Jesus me selou com o Espírito Santo. Quando eu não estava esperando. A mesma coisa foi quando eu voltei para Jesus, agora já em 2010, né, que é a definitiva em nome do Senhor Jesus, que eu passei um ano na igreja, eu viajei para o Nordeste. E ali, irmãos, no Nordeste, eu fiquei 15 dias. Então era 15 dias orando de madrugada e o dia inteiro no ciclo de oração. 15 dias assim, irmãos. Ciclo de oração, orando de madrugada. Ciclo de oração, orando de madrugada. Quando eu pensei que não, no ciclo de oração, Deus abre minha visão e é a primeira vez que eu tenho visões a olhos nus, olho aberto, sem ser em sonhos. Quando eu tive assim, eu falei, eita, a coisa é séria, acontece mesmo. Então, mas tive muita oração e muito jejum, tá, irmãos? Olha, oração e jejum abre as portas dos dons espirituais. Isso aí é inegável, tá? Quando a pessoa se consagra muito, busca muito. Então, mas o que eu quero relatar aqui é quando eu não esperava, eu não fazia ideia, aí a coisa vai e acontece. Parece, irmãos, que quando você está ansioso, ansiosa para que algo aconteça, as coisas... Mas quando você vai levando a vida, sabe? No dia a dia, de repente, acontece. O cego Bartimeu, irmãos, ele não sabia que Jesus ia passar por ali. Ele estava ali cotidianamente. E em nome do Senhor Jesus, eu vou dizer para você, meu irmão, você que está conosco aqui, olha, no teu cotidiano, Deus te encontra. No teu vir, sabe? Esse teu ir estressado por trabalho, às vezes nos pensamentos voando. Senhor, quando que a minha história vai mudar? Senhor, quando que a minha história vai voar, vai desenrolar? Senhor, quando que eu vou casar? Senhor, quando que tu vai trazer? Tem indagações no seu coração? Seja sincero, eu acredito que tem, porque Deus não ia colocar essa palavra no meu coração à toa. Tem indagações no seu coração, às vezes lavando a louça na pia, olhando para as nuvens, perguntando para Deus, fazendo perguntas. Senhor, quando é que o Senhor vai salvar o meu marido mesmo, hein? Senhor, quando é que o Senhor vai me ajudar a sair dessas dívidas? Eu vou dizer para você profeticamente no nome do Senhor Jesus, no teu ir e no teu vir, Deus te encontra. Quando tu menos estiver esperando, o cego Bartimeu, irmão, estava ali, olha, e ele não sabia, era o ponto dele, ele tinha uma autorização do governo romano para pedir esmolas. E ele está lá. Quando ele escuta uma coisa diferente, você crê que por esses dias, ainda esse ano, vai acontecer uma coisa diferente na tua vida? Você crê em nome do Senhor Jesus que ainda esse ano você vai ouvir um alarido? Olha, marca o dia de hoje, tá? Um alarido, vozes de trombeta, é Deus tocando a trombeta e dizendo, ó, a hora do meu servo chegou, a hora da minha serva chegou. É no ir, no vir, no cotidiano. A palavra de Deus diz que
o Gideão malhava o trigo no lagar, aquilo era o fazer dele diário para não dar o seu produto aos midianitas. E Deus vê, meu irmão, a sua luta para não se entregar. Deus vê a sua luta para se manter fiel. Deus vê a sua luta para congregar. E tem crentes que estão congregando e o pastor colocando para fora. Se preocupa não, continua indo. O juiz do juiz, uma hora ele levanta e diz, vou acabar com essa situação. Você crê? Gideão malhando o trigo no lagar, de repente está lá o anjo. Ô meu filho, varão valoroso. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus me diz aqui, olha, aqui está cheio de varões valorosos e de varoas valorosas de Deus. Gente que tem compromisso com a palavra. Gente que ama o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo assim, eu contemplo. Pode parecer que eu estou em silêncio, mas eu não estou em silêncio. Eu contemplo o teu ir e o teu vir. Quando tu menos esperar, eu viro a chave, olha. Pego quem está embaixo, coloco quem está em cima, e pego quem está em cima e coloco lá embaixo. O Senhor faz essas inversões. Olhe, José não sabia o dia que o faraó estava tendo os sonhos. Olha, de repente Deus está tocando no coração de alguém, você nem sabe. Vai mudar a tua história. De repente Deus está trazendo, a pessoa está comprando a passagem agora para vir para perto de você e Deus vai criar um grande projeto. Nós não sabemos o dia da visitação de Deus, mas o dia da visitação de Deus acontece. Veja Zacarias, irmão. Zacarias orava tanto, né, para ter um filho, né? Às vezes é nós, você, eu, orando tanto para ter algo da parte de Deus. Aí os anos vai passando, e a gente vai esquecendo, vai dizer, pastor, já estou velho para essas coisas. Meu irmão, já estou velha, não vem não. Aí o Senhor, um dia, Zacarias vai lá. Cotidianamente, chegou a vez dele de prestar culto a Deus, de levar o sacrifício, ele entra. Quando ele entra, a surpresa. O anjo Gabriel está lá. Olha, o anjo Gabriel que apareceu para Daniel. Olha, que surpresa maravilhosa. Eu creio nesse Deus de surpresa. Eu sirvo esse Deus de surpresa. Esse Deus que quando você menos espera. E esse vídeo aqui é um sinal. Olha, quando você menos esperar, a coisa acontece. O anjo Gabriel está lá e o homem fica atônito e o anjo Gabriel diz, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Talvez os olhos dele se encheu de lágrima e pensou assim, Senhor, foi ouvidas as minhas orações, mas eu já estou velho, Senhor. Eu já estou velho, agora é tarde. Nunca é tarde para Deus, irmãos. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Nunca é tarde para Deus. Talvez você se sinta velho, velha, mas para Deus nunca é tarde. Deus renova o nosso vigor. Deus renova a nossa mentalidade. Deus, quando quer fazer, Ele faz. Eu já estou velho, Senhor, não consigo mais, o que adianta? Aí o anjo Gabriel diz assim, não, meu filho, vai ter sim, as tuas orações vai ter respostas. E tem crentes aqui que o Senhor manda dizer para você, você não vai descer à sepultura sem receber as respostas de suas orações. Eu tive uma mãe que passou muita vergonha comigo. Eu embriagado, eu drogado, os vizinhos dando risada, mas ela orava, ela clamava. Aí Deus disse assim, minha filha, você ainda vai ver o seu filho sendo pastor da minha casa. Eu não conheço orações sinceras que sejam em vão diante de Deus. Eu não conheço. Não tem oração sincera que chegue diante do trono de Deus em vão. E talvez esse vídeo, talvez não, eu tenho certeza que esse vídeo é resposta de oração de muita gente. É Deus falando, dizendo, olha, é quando você menos espera. As coisas na minha vida foram assim, irmãos. Um dia, do nada, eu fui para a igreja. Eu gostava de fazer, sabe, as coisas boas para Deus. Tudo que você faz de bom para Deus, irmãos, não fica barato não, tá?
Eu ia lá, chegava, arrumava a reunião de obreiros, orava, deixava tudo bonito. E um dia eu fui lá, meu filho até sofreu um acidente nesse dia, eu falei, Miriam, vai com ele para o hospital, que eu tenho um compromisso com a obra de Deus. E Deus, ele olha quem tem compromisso com a obra dele, sabe? Aí eu fui lá, arrumei tudo bonitinho, do jeito que eu sempre fiz, dobrei meu joelho, aí começou a chegar obreiro, uns 50 homens, tudo capitães, né? Homens bem consagrados. Aí meu pastor levantou, irmão. Ele mal deu a paz do Senhor para os irmãos, um monte, tinha uns 50. Irmãos, Deus, ele deu a paz do Senhor e disse, irmão, Deus colocou no meu coração. Você crê que Deus está colocando algo no coração de alguém que vai te favorecer? Você crê que Deus está colocando algo no coração de alguém? Deus está colocando algo no coração de alguém que vai te abençoar. Irmãos, Deus colocou no meu coração. Aí todo mundo olhando na expectativa, ele disse, esse moço aqui apontou para mim, ó, tem sido o meu braço direito nesse lugar, tem chegado cedo e tal, começou a falar isso. E Deus colocou no meu coração de separar ele ao presbitério. Meu irmão, eu tinha recebido uma profecia de Deus que eu ia sofrer uma surpresa ainda naquele ano. Olha, e quem vai ficar contra o rei? Ninguém. Se o rei ordenar, está ordenado. Ele era o rei do ministério. Os irmãos estão de acordo, todo mundo. Amém. Ajoelha aqui, moço. Olha, era dia de separação de obreiro? Não. Não era dia de separação de obreiro. Era um dia esperado, era uma festividade? Não, era um dia comum. A visitação de Deus no dia comum. E eu joelhei ali, mas eu chorei tanto de alegria. Você crê que Deus tem um dia de alegria para a tua alma? Tem um dia que Deus traz o amor da gente. Tem um dia que Deus faz alguém lembrar do nosso nome. Tem um dia, só que assim, irmãos, não adianta a gente ficar assim, olha, é hoje, é amanhã. Nunca fui para a igreja, será que o pastor vai me separar? Eu nem imaginava. A mesma coisa a igreja. A igreja eu notei uma coisa diferente, porque Deus colocou dentro do meu coração um desejo de ter um povo. Era um desejo tão ardente, tão ardente. Senhor, eu tenho um desejo de ter um povo para orar por ele, mas eu não sabia até então. Aí, de repente, meu pastor mandou, que é meu pastor hoje, mandou uma mensagem, vem aqui e tal. E Deus fez as coisas acontecerem normalmente. Então, meus irmãos, assim, olha, eu queria ver com vocês aqui, olha, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Irmãos, quanto mais você ficar assim, olha, é hoje, é amanhã, vem aqui, vem lá, isso não. Vai seguindo a tua vida, sabe? Aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, pronto. Vai fazendo as tuas coisas, o bem que vem para você fazer, vai fazendo gradativamente, sabe? No teu ir, no teu vir, no teu trabalho, vai fazendo o melhor conforme as tuas forças, que um dia Deus te visita, um dia a flor vem, o fruto vem, um dia aqueles que saem semeando em lágrimas. Talvez é você que está semeando em lágrimas a vida inteira. E meu Deus, mas tem uma promessa, voltarão com molhos de alegria. A minha esposa penou, meus irmãos, quando a gente já é casado e eu nos vícios e tal, mas um dia Deus colocou no meu coração, vai para minha casa que lá eu te liberto. Aí comecei a ir para a casa de Deus, comecei a buscar a Deus e olha eu aqui. E quantas vezes eu não chorei na minha casa, como membro, olhando para as paredes e dizendo, Senhor, como é que vai ser esse negócio que eu vou ser pastor? O Senhor fala que eu vou ser pastor, como vai ser isso? Eu não vejo caminhos. Aí o Senhor diz assim, eu crio caminhos no deserto. Eu crio caminhos no meio do mar. Quando eu quero abençoar o meu povo,
chove comida. Quando eu quero abençoar o meu povo, eu crio multinacionais, eu sopro nome, eu faço abençoar. Eu não esqueço um testemunho que eu ouvi de um pastor sério, não é menino não. Ele disse que Deus falou com um homem e chegaram para ele e disseram: olha esse envelope aqui, vá em tal lugar. E ele foi. Sei que ele foi parar num lugar bem distante, bem distante. Quando ele chegou lá, bateu na porta, entregou o envelope para o rapaz, para o homem que estava na casa. Quando o homem abriu o envelope, estava escrito assim: olha aqui o pastor que você me pediu para a igreja. Irmãos, Deus tem meio de trabalhar tão louváveis, tão impactantes. Foi num dia que Maria estava esperando Gabriel. Você viu se ela estava toda arrumadinha, tomada banho. O que você está fazendo, Maria? Estou esperando Gabriel, que vai vir hoje. Não, Deus não avisa. Simplesmente ele aparece. Simplesmente, quando a noite está escura, amanhã aparece. Olha, Maria estava no seu dia a dia, talvez buscando lenha, talvez buscando água, talvez varrendo a sua casa, e de repente o anjo: salve a agraciada, você achou graça diante de Deus. E tem muitos irmãos aqui que achou graça diante de Deus. Deus olhou, Deus viu o cotidiano, Deus viu o histórico, Deus viu o ir, ouvir as tuas orações secretas, e Deus está dizendo: meu servo, fala para meu povo. O dia da visitação, ele nem imaginará. É por isso que o Senhor Jesus disse: olha, vigiai e orai, porque vocês não sabem a hora. Jesus pode voltar, buscar a gente pode, Deus pode nos levar para Ele, e Deus pode também abrir as portas do céu. Eu sonhei 2 vezes comprando uma casa, sem dinheiro, sem grana. Eu falei: mas meu Deus, como vai ser isso? E Deus já tinha o caminho certo. O caminho de Deus, meus irmãos, para me abençoar e para te abençoar, já está certo. É a gente que não sabe. E quando a gente não sabe, a gente vai caminhando, sabe? De fé em fé, de caminho em caminho. E a gente vai fazendo porque a gente não sabe o dia da visitação de Deus. Olha, quando Paulo foi pegar as cartas para ir perseguir os irmãos na cidade de Damasco, ele não fazia ideia que a sua vida estava prestes a dar uma grande virada. Talvez a sua vida está prestes a dar uma grande virada. Uma virada que você vai dizer assim: meu Deus, mudou da água para o vinho. Meu Deus, nessa mesa a gente ficava contando as moedas para comprar pão, agora tem até investimento. Meu Deus, você crê, meus irmãos? Você crê que de repentemente Deus vira tudo, Deus muda tudo, Deus abre uma porta tão grande que você nem imagina. Foi um amigo meu que olhou para mim, eu só vivia pedindo a ele dinheiro emprestado. Um dia ele olhou para mim e disse: Júlio, Deus vai abrir uma porta tão grande para você que nunca mais você vai precisar de pedir nada emprestado a ninguém. Louvado seja o Senhor. Nós temos um Deus que nos visita quando a gente menos espera. De repente Maria está lá: olha Gabriel, Maria, tu vai entrar para a história, teu nome, Maria. Olha, numa época que não tinha outdoor, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha cinema, não tinha internet. Deus fez o nome de Maria vir até os confins. Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Eu não conheço. Se ele falar que vai fazer, ele faz e pronto, e acabou. Se ele falar que vai soprar, sopra e acontece. Se ele falar que vai dar término a uma coisa, termina mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte, tá? Você que anda em sinceridade com Deus, você que anda na sua vida, você que tem a consciência em paz com Deus, que está vivendo uma fé sadia,
Não se preocupe não, o que Deus tem para você, Deus vai fazer chegar na sua mão. Tira a ansiedade do teu coração, a tua preocupação. Ah, pastor, mas eu estou lutando contra o relógio. Você está lutando contra o relógio, mas Deus sabe o tempo e a hora certa para te entregar a tua bênção. Quando a tua mente estiver distraída, assim, quando você nem estiver pensando mais, aí Deus, olha, nem imaginava a mulher, ô Júlio, compra a tua casa. De repente, eu já estava com a casa paga. Então, meus irmãos, de repente, eu já estava com a igreja. De repente, já estava casado. De repente, de Deus acontece. E é quando você menos espera, Deus te visita. E eu vou te dizer, tá? Geralmente, Deus vem por um caminho que você não faz ideia, não sobe ao teu coração. É o Paulo dizendo aos Coríntios, né? Aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Nunca na minha vida eu falei, um dia minha esposa vai vir na minha casa. Nunca. Nunca um dia eu pensei assim, eu vou ter uma igreja. Nunca assim, perto, alguém vai... Não. Então as coisas são surpresas de Deus, tá? Então continua firme, continua caminhando, levanta a tua cabeça, não te entrega à tristeza, não te entrega ao desânimo, não dê ouvidos a palavras malignas de demônios, escuta o que o Senhor tem a te dizer. No teu ir, no teu vir, eu te encontro, eu me ponho no teu caminho para te abençoar. Amém? Te saúdo com a paz do Senhor, deixa o teu like, teu comentário, Deus abençoe a tua vida.